Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer e um privilégio mais uma vez poder estar aqui compartilhando com você neste momento de mensagens para o coração uma porção da palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. E hoje, em especial, eu quero ler para você Lucas capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar fruto nela, e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar nesta figueira fruto e não acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondeu ele e disse: Senhor, deixa mais este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se não der fruto, então depois tu a cortarás. O que eu tenho pensado nessas últimas 2 semanas para cá, que tem estado muito ativo na minha mente, é uma frase usada pelos SEALs americanos. Os SEALs americanos é aquela equipe de elite dos fuzileiros navais americanos. Os SEALs, eles têm uma frase que expressa tudo aquilo que eles são no campo de batalha. Porque quando o SEAL está numa missão específica de batalha, um depende do outro, um precisa do outro, um protege o outro, um ajuda o outro, e assim eles conseguem avançar, conseguem realizar a sua missão com êxodo, mas eles têm uma frase que resume a importância de todos eles como um grupo unido diante de uma adversidade e diante de uma batalha. E essa frase é a seguinte: ninguém fica para trás. Quando eu leio esse texto aqui de Lucas, 5 lições me vêm em minha mente sobre a questão de ser igreja, a questão de ser membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente nos dias que vivemos atualmente. Infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis hoje na igreja, dias aonde que a igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, está polarizada e está dividida em várias correntes de pensamentos e entendimentos que muitas vezes estão ferindo a palavra do Senhor e estão colocando em xeque tudo aquilo que nós aprendemos como sã doutrina. Mas eu não estou aqui para falar o que A ou B está falando ou que A ou B está pensando. Eu estou aqui para pensar juntamente com vocês o que este texto ensina, este texto especificamente traz de lição para as nossas vidas. Este texto diz que havia um campo e nesse campo havia uma vinha plantada. E normalmente, na Palestina, nos tempos de Jesus, o dono de uma vinha, ele costumava plantar outras árvores frutíferas entre as vinhas. Assim ele poderia ter, além da uva, outros tipos de frutas durante todo o ano. Uma coisa comum, de acordo com a lei, é que depois que você plantava uma árvore,
os primeiros 3 anos você tinha que descartar aquelas frutas. Você não colheria aquelas frutas, você deixaria aquelas frutas no pé, elas mesmas seriam comida por pássaros, por outras pessoas que precisassem, mas o dono da vinha não pegaria, não colheria durante 3 anos nenhuma fruta daquelas árvores plantadas. Após o 3º ano, no 4º ano, tudo o que aquela árvore produzia era consagrada ao Senhor como uma oferta no templo. Então, a partir do 5º ano, é que o proprietário, o dono da terra, poderia usufruir dos frutos da sua vinha ou então dos frutos das suas árvores frutíferas. Isto quer dizer que esta árvore que estava plantada nesta vinha já tinha pelo menos 7 anos de existência. Já estava ali há 7 anos produzindo frutos. E diz o texto que o dono da terra, durante os 3 anos que ele podia usufruir do fruto, ele buscou o fruto para si mesmo. Mas ao buscar o fruto, ele não encontrou nada. Então ele disse ao vinhateiro: vá lá, corta aquela árvore, porque ela está ocupando um espaço inútil no terreno, e planta uma outra no lugar. Mas imediatamente aquele vinhateiro foi compelido de compaixão. E esta compaixão levou o vinhateiro a dizer ao dono da terra: meu senhor, não faça isso. Me dê mais 1 ano. Me dê o prazo de 1 ano para que eu possa cuidar desta figueira, para que eu possa cercar esta figueira, fazer escavações, estercar, fazer tudo o que eu posso fazer em 1 ano para que ela possa produzir fruto. E se chegar no final desse 1 ano não houver fruto, aí sim eu vou cortá-la conforme a sua palavra. Na verdade, quando eu olho isso, eu vejo nitidamente a ação de um CEO americano. A ação de que ninguém fica para trás dentro do reino de Deus. Porque este campo é o mundo. Esta videira, esse vinhedo e essas árvores plantadas na vinha, somos nós, servos do Senhor, somos nós, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o vinhateiro também é um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo aqui que o dono da terra é o Senhor, mas o vinhateiro também faz parte do reino de Deus, como membro da igreja, cuidando dos demais membros da igreja, que são árvores frutíferas e são as vinhas do dono da terra. E quando o dono da terra, que é o Senhor, dá uma ordem, o vinhateiro se coloca na brecha e diz: Senhor, ninguém fica para trás. Me permite trabalhar mais um tempo na vida desta árvore, para que esta árvore possa produzir frutos. Isto quer dizer, meu irmão, que na igreja do Senhor Jesus, ninguém fica para trás. Conforme Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, nós estamos numa porta estreita e num caminho apertado rumo à salvação. E essa porta estreita e esse caminho apertado, ele não é fácil de ser transposto nem seguido. Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo. Jesus nunca disse que seria simples segui-lo. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus diz que o reino dos céus ele é tomado à força. O que é isso? Pela graça nós somos salvos e somos perdoados em Cristo Jesus. Mas nós temos, sim, uma vida de comunhão, santificação,
que precisa ser zelada todos os dias. E essa vida de santificação significa a cada dia abandonar a prática do pecado, nos converter dos nossos maus caminhos, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e ter nele o exemplo a seguir. E é por isso que nós, como membros da Igreja do Senhor Jesus, devemos ter o pensamento que está registrado em Isaías 45:6, quando a palavra de Deus diz que um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Na realidade, esse deve ser o lema da Igreja do Senhor Jesus. Um ao outro se ajudando e um ao outro dizendo: esforça-te. Da mesma forma que o Marine americano, o SEAL americano, tem essa expressão, ninguém fica para trás, nós, crentes no Senhor Jesus, nós cristãos, servos do Deus vivo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que ter o entendimento que nós que estamos nesse caminho apertado, nessa porta estreita, passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, muitas vezes temos queda no meio deste caminho, porque o inimigo arma armadilhas, coloca pedra para nos derrubar. Mas acontece que cada um deve cuidar um do outro, e cada um proteger, e cada um ajudar um ao outro no momento mais difícil da vida. E aí, rapidamente, eu quero ver com você 5 lições que nós, como crentes, devemos ter em nossa mente para que ninguém fique para trás. A primeira lição está em Mateus 18, 21 a 22. Mateus 18, 21 a 22, quando Pedro, o apóstolo Pedro, pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão quando o seu irmão pecar contra ele. Pedro diz: eu tenho que perdoar 7 vezes, Senhor, porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse que nós devíamos perdoar 7 vezes o nosso irmão. Então Pedro, já em Mateus capítulo 18, pergunta ao Senhor Jesus: eu tenho que perdoar o meu irmão quando pecar contra mim 7 vezes por dia? E Jesus disse: não, você não tem que perdoar 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então, entre nós, corpo de Cristo, entre nós, irmãos em Jesus Cristo, o perdão tem que ser uma marca viva, autêntica e clara em todos os momentos. A segunda questão é o cuidado. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. No meio do caminho, muitas vezes nós vamos ser atacados pelo inimigo, que é um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes o inimigo vem agir contra as nossas vidas para nos deixar no estado que o samaritano encontrou aquele homem no meio do caminho que foi atacado por salteadores. Então nós devemos ter no nosso coração o mesmo sentimento que moveu o samaritano, de mudar toda a estratégia da sua vida, mudar todo o projeto, o plano e trabalho da sua vida para parar, socorrer, ajudar e suprir as necessidades daquele homem, daquele irmão que foi atacado e ferido pelo inimigo. A terceira lição: nós devemos sempre estar orando uns pelos outros, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 16. A quarta lição: nós devemos estar conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Em todo tempo, um ensinando ao outro, um admoestando ao outro. Quanto tempo você e eu temos gastado no discipulado de uma vida? Quanto tempo você e eu temos investido no cuidar de alguém, no ensinar aquilo que Jesus já nos ensinou?
Quanto nós estamos dispostos a admoestar, corrigir em amor o nosso irmão que está indo por caminhos tortuosos. Então, esta é a quarta lição que nós temos. E a quinta e última lição está em Colossenses capítulo 3, versículo 13, quando o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos dar suporte uns aos outros. O termo que ele usa lá é suportai-vos uns aos outros. Mas nós, dentro da nossa tradição linguística latina, portuguesa, temos a ideia de que a palavra suportar é aguentar. Eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que suportar essa pessoa. Não, não é isso. Não é isso que o texto lá de Colossenses está dizendo. A palavra suportar ali tem a ver com suporte, alguma forquilha que dá sustentação, que mantém em pé algo. Ou seja, há momentos na vida que você servirá apenas de um instrumento de Deus para dar suporte à vida do teu irmão. Será o momento que você vai pegá-lo, colocá-lo no seu ombro, ou então pegá-lo no seu colo, e nesse caminho apertado e nessa porta estreita, você vai carregá-lo, você vai ajudá-lo, você não vai deixá-lo para trás. Porque no reino de Deus, ninguém fica para trás. E assim a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer, lá em João capítulo 17, que o mundo reconheceria que nós somos do Senhor. É assim que nós vamos olhar para o caminho espaçoso, pela porta espaçosa que está conduzindo milhões de vidas para o inferno, e é através das nossas atitudes, aqui no caminho estreito, na porta estreita, é aqui que nós vamos olhar para lá e vamos, em nome do Senhor Jesus, pela ajuda do Espírito Santo, resgatar vidas que estão indo no caminho largo para a morte. Então, no reino do Senhor, ninguém fica para trás, nem eu e nem você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã neste momento, que está passando por um momento difícil, por um momento delicado na sua vida, que verdadeiramente a tua graça abundante seja sobre a vida dela, dele e de toda a sua família, e que verdadeiramente a tua igreja, os teus servos que estão ao redor, sintam-se compelidos em compaixão de socorrer um ao outro, de dizer um ao outro, esforça-te, tem bom ânimo, que nós como igreja não deixemos ninguém para trás. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e um bom continuar de semana, em nome de Jesus. Amém.